Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o físico Marcelo Gleiser. O senhor prometeu falar sobre uma coisa muito complicada, o princípio da incerteza. O que é isso? Então, essencialmente, a ideia é a seguinte: quando a gente fala do mundo do muito pequeno, dos átomos e tal, a gente acha que, por exemplo, vamos supor que esse copo aqui, dá para ver o copo? Esse copo é um elétron, tá? Então, se esse copo é um elétron, eu nunca poderia fazer o que eu estou fazendo agora, que é pegar ele assim. Por quê? Porque o elétron ele nunca para quieto, ele está sempre em agitação, feita essa água aqui, está sempre... E essa agitação é o tal do princípio de incerteza. Eu não posso saber aonde uma coisa está e saber qual é a velocidade daquela coisa. Ou seja, sei exatamente qual é a energia daquela coisa. Existe uma incerteza na energia das coisas. Quando você transporta esse conceito para o universo, você pode dizer que existe uma incerteza na própria energia do universo. Num princípio de tudo, a energia era zero, ou praticamente zero, mas ela podia flutuar, feito a energia desse elétron aqui. E de uma flutuação dessas, que pode acontecer sem a menor causa, de uma forma completamente aleatória, pode surgir uma bola de espaço pequenininha que pode crescer para virar o universo. A confusão que se faz com o Big Bang é achar que o Big Bang é uma explosão, que aliás foi usado esse termo o tempo todo aqui. Não está correto. Não é uma explosão, não é que tem um ponto no centro da onde tudo surgiu e a matéria sai de lá feita uma dinamite que explode e os pedaços vão voando pelos... Não é nada disso. O Big Bang simplesmente diz que se você voltar para trás no tempo, você vai ver que a matéria é profundamente densa e quente. Tá? Só isso. E está nesse estado de agitação. Existe uma... vamos dizer assim, uma instabilidade. Quando você, é que nem você botar 200 pessoas no ônibus, não dá, entendeu? O ônibus vai querer explodir, o universo também era assim. Você espreme muita matéria, ela quer se expandir. Daí o Big Bang. Professor, existe uma grande curiosidade ao longo da história da ciência, né? Os cientistas perseguiram isso. Einstein morreu sem conseguir, mas ele perseguia também um princípio universal, né? Se existe uma ordem, uma única ordem por trás de tudo. Pois é. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque o senhor contestou essa teoria há algum tempo. Isso, num no livro, exatamente. No livro Criação Imperfeita, isso, né? Quer dizer, parece que o senhor defende a tese que há desequilíbrios e os desequilíbrios é que produzem os eventos na história. A ideia da teoria unificada, que aliás foi feita uma referência aqui nesse clipe da Discovery, um cara fala, tinha o Big Bang, no início tudo era um. Eu pensei nisso, exatamente. E não existe... Da onde vem essa ideia, tudo era um, né? Isso é uma ideia profundamente monoteísta, né? E em outras culturas você não tem esse tipo de ideia, mas esse monoteísmo percolou a ciência e até hoje, mesmo que a ciência tenha se tornado não religiosa, essa noção de que todas as forças do universo podem ser, na verdade, uma única força, e se isso for verdade, o universo é mais belo, mais estético, mais simétrico, é uma coisa que leva muito peso, mas é um peso que é, no meu caso, na minha opinião, e eu defendo isso com detalhes no meu livro, é um julgamento estético que é um preconceito, que vem justamente dessa interferência da noção monoteísta no pensamento científico. O que, se olhar para a evidência, o que nós sabemos hoje do universo, a gente vê que é exatamente o oposto, são as assimetrias, as imperfeições, o desequilíbrio que gera tudo que a gente vê. O nascimento das estrelas, o rosto humano é profundamente imperfeito e assimétrico. E então o que eu falo nesse livro é o seguinte, é que na verdade a beleza, a ideia de que o que é belo é perfeito é que tem que ser mudada. A gente precisa de uma nova estética na ciência, em que é o ligeiramente assimétrico e imperfeito, que é o belo. Feito o sinalzinho da Marilyn Monroe. Que eu falo... Ou a arte do Picasso, por exemplo. Ou a arte do Picasso. Então uma nova estética da ciência, que também é um papo meio longo. Professor, por fim, nós contemplamos uma realidade ou não? Uma ótima pergunta. E é uma pergunta que eu estou pensando muito nela ultimamente, que na verdade vai ser o pano de fundo do livro que eu estou escrevendo agora, que é o que a gente pode dizer sobre a realidade, né? E o que a gente pode falar sobre a realidade é a nossa realidade. Nós temos um ponto de vista humano sobre o que é real, ou seja, nós vemos o mundo de uma forma muito peculiar, que é a nossa forma de ver o mundo. Outras formas de vida, inteligentes ou não, vão ver o mundo de uma forma muito diferente.
Então, a percepção do real que nós temos é uma percepção que é profundamente humana, mesmo que a gente use máquinas para ampliar a nossa percepção, telescópio, microscópio, né? A gente está vendo coisas que são invisíveis a olho nu e tal. A nossa construção da realidade, ela é não só humana, como é profundamente limitada também. Existe muita coisa em torno da gente que a gente não vê. Como disse a raposa lá no Pequeno Príncipe, né, no conto de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Professor, eu preciso, antes que o programa terminar, já estamos com o tempo estourado, repetir a pergunta que eu fiz no começo do programa. À luz do que se sabe hoje, para que o universo funcione como funciona, é necessário ainda um Deus? Deus tem lugar na mecânica universal? A mecânica universal não precisa de Deus, né? As pessoas podem precisar de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Muito obrigado. Agora o senhor tem 30 segundinhos para suas conclusões, considerações finais. Então, eu acho que depois de um bate-papo desses, fica claro que a maneira como nós vemos o mundo de uma forma científica está muito longe de ser uma coisa racional, fria, muito pelo contrário. Ela é uma coisa apaixonada, profundamente significativa, com traços muito profundos de filosofia e mesmo de teologia, porque ela leva a essas grandes questões que são inquietações do homem, que são muito mais antigas do que a ciência. O fato de que hoje nós podemos usar a ciência para compreender e explorar esse desconhecido, devia tornar todo mundo muito empolgado, entusiasmado pelo conhecimento científico. E essa, de uma certa forma, é a minha missão, trazer essa ciência para as pessoas. Muitíssimo obrigado por essa aula de uma hora que o senhor nos deu hoje. A gente vai ficando por aqui, a gente agradece a presença do professor Marcelo Gleiser, já prometendo outra entrevista para o mês de outubro. O convite já foi feito e já foi inclusive aceito. Então a gente volta a se encontrar com ele em outubro. Uma boa noite para você, boa semana e a gente se vê no próximo domingo. Tchau.